תרים את בניך. Gravando. Então, em sequência ao tema da Teshuvah, nós vamos falar de uma forma mais específica sobre a mitzvah do vidui. Vidui significa confissão. Ou seja, nós temos na Torá 248 preceitos positivos, Filim, dar tzedakah, Shabbat, jejuar em Yom Kippur, e um dos 248 preceitos positivos da Torá é confessar um pecado, uma falha cometida, vidui veitvadu et chatatam asher asu. Assim está escrito na Torá, se uma pessoa cometeu um pecado, então é uma mitzvah que ele confessa esse pecado, o que significa assumir a responsabilidade pelo seu ato, reconhecer a sua falha, inclusive até verbalizar isso, né? Que a Torá ela exige de nós que isso fique não só no sentimento, no coração, por mais que, como nós dissemos aqui, a confissão não é para diante do rabino ou outra pessoa, é a confissão da pessoa para com Deus, mas isso precisa ser verbalizado, assim como nós temos algumas mitzvot da Torá, a própria tefilá, a reza. A reza é chamada de avodah shebelev, um serviço a Deus com o coração. Sim, os nossos sábios interpretam que está escrito, versículo natural, leovdo bechol levavchem, que devemos servir a Deus com todo o coração. Como se serve a Deus com o coração? Eles disseram, ezoi avodah shebelev, que tipo de trabalho uma pessoa faz com o coração? A tefilá, oração, que ela deve ter kavaná, intenção, devoção, etc. Mas mesmo assim, nós sabemos que é mandatório, obrigatório verbalizar a tefilá. Até mesmo a midá, que nós fazemos em voz baixa, mas é em voz baixa. A pessoa deve mover os lábios, baixinho as palavras, etc. Mas a mesma coisa a mitzvah da leitura do Shema, ou recitação do Birkat Hamazon, e assim por diante. Então, existem essas mitzvot de cunho verbal, por assim dizer, por mais que talvez o mais importante aqui seja o sentimento, a devoção, o coração, etc., mas a Torá fala que é necessário, não basta isso ficar apenas no coração, é necessário também verbalizar. No mesmo caso, também o mesmo se aplica até o vidui. Interessante notar que na contagem das 248 mitzvot, tem alguns legisladores que eles nem contam a teshuvah como uma das mitzvot. O vidui, todos contam, enumeram na contagem das mitzvot, mas alguns não consideram a teshuvah na lista das mitzvot, dizendo que, na verdade, a teshuvah está acima de todas as mitzvot. Já que a teshuvah tem o poder de recuperar, de resgatar as falhas cometidas, todas as mitzvot, etc. Então, teshuvah é alguma coisa que está acima das mitzvot. Tem alguns que não enumeram a teshuvah, outros sim enumeram. O Alter Rebbe no Tanya, no Igeret HaTeshuvah, ele sim considera mitzvah a teshuvah, ele considera a teshuvah também uma mitzvah, mas como uma outra mitzvah agregada a teshuvah, nós temos a mitzvah do vidui, da confissão. Isso é muito importante, principalmente antes de Yom Kippur, para a gente estudar, aprender, entender, porque no Yom Kippur, e desde a véspera de Yom Kippur em Minchá, ou seja, esse ano, desde Minchá, na quarta-feira à tarde, véspera de Yom Kippur, e no decorrer de todo o Yom Kippur, nós vamos dizer o vidui, a confissão, e no seu modo mais extenso, não como nós falamos nas rezas durante todo o ano, Hashem no Bagado, mas aquelas algumas páginas, Al-Chet, Shechatam, Elefanecha, pelos pecados, tudo em ordem alfabética, tendo pelo menos 2 linhas para cada letra, encabeçando uma frase que se refere a tipos de transgressões, etc. No decorrer do Yom Kippur, nós vamos dizer esse texto do vidui nada menos que... Quantas vezes nós falamos o vidui? Muitas. 10 vezes. 10 vezes, de acordo com os livros místicos, isso tem a ver com os 10 poderes da alma, as 3 faculdades intelectuais, as 7 emocionais, ou seja, para assumir o arrependimento, porque o vidui, a confissão, pressupõe o arrependimento.
Isso também, como nós vamos ver, isso é importante enfatizar, vidui não é uma mantra, não são palavras mágicas ou milagrosas, e alguns podem pensar, olha, mitzvah da Torá, dizer o vidui. No Yom Kippur, então, se é 10 vezes, sabe o quê? Eu não vou perder nenhuma. Em geral, na Amidá em voz baixa, até de Arvit, na repetição da Amidá em voz alta e etc. Então, alguém vai dizer, sabe o quê? Eu não vou perder nenhuma, eu vou dizer o vidui todas as 10 vezes completo. Mas o principal não é apenas dizer o vidui, ou recitar as palavras do vidui. Não é? Como a gente já trouxe a ilustração dos nossos sábios, falando se um réptil causa impureza, de acordo com a Torá, e o mikve, as águas pluviais, as águas especiais da piscina ritual, não é? de purificação do mikve, tem o poder de purificar, mas se uma pessoa desce, imerge no mikve, mas segurando o bichinho na sua mão, ele pode mergulhar quantas vezes quiser, que isso não vai purificá-lo, enquanto ele não soltar a impureza da sua mão. Não é? Da mesma forma, os nossos sábios dizem, o mesmo se aplica também, se uma pessoa apenas diz o vidui, recita as palavras do vidui na íntegra, completo, as 10 vezes. Mas se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa no seu coração não está arrependida, não está remorso, etc., então de nada adianta somente as palavras. Então o vidui completo, ele envolve pronunciar as palavras, né, verbalmente, mas sempre acompanhadas do sentimento, tem que estar alinhado. Boca e coração, coração e boca. Por um lado, não basta apenas deixar no coração, no sentimento, tem que... Né, o sujeito lá, né, está quase prestes a comemorar bodas de prata, né? Daí a esposa diz, puxa, qual a última vez que você disse que você me ama? Qual a última vez que você me disse que ama? Ele fala, olha, que eu me recordo na lua de mel, eu te falei várias vezes. Fazem 25 anos. Olha, se não teve nenhuma declaração em contrário, é sinal que aquela original está vigente, sabe? Eu falei uma coisa diferente, então... Mas tem coisa que precisa verbalizar, não basta apenas dizer que a gente está pensando, ou está sentindo, e etc. Aqui a mitzvah é verbalizar também. Então, isso que ele nos diz é um mandamento positivo, confessar, uma mitzvah positiva da Torá, confessar um pecado a Deus, como parte do nosso arrependimento. A maneira de expressar o arrependimento, como nós falamos, é assumir o pecado, a responsabilidade, mas também verbalizar. A Torá diz, se um homem ou uma mulher pecar contra o seu semelhante, então eles devem confessar o pecado que cometeram. Números, capítulo 5, enfim. E a confissão faz parte do arrependimento. Interessante que nos livros místicos se fala que quando uma pessoa pecou, tinha 2 elementos envolvidos. Tinha a ação e a motivação. O ato pecaminoso, mas também aquilo que motivou a vontade, o prazer, o desejo, etc., que isso em geral é um sentimento, uma coisa abstrata. Então, os livros místicos dizem que no processo de tshuva, para retificar o pecado, em outras palavras, falando que o pecado tem corpo e alma, entre aspas. Corpo é o ato pecaminoso. Assim explica o Rebbe Tzemach Tzedek no Derech HaMitzvot. E a vontade e o sentimento, o desejo da pessoa é como a alma do pecado. No processo de tshuva, de retificação, para a gente acabar com o pecado, a gente precisa eliminar o corpo e a alma do pecado. E como se compensa tanto um como o outro, então ele diz, a alma do pecado, o que era a motivação da pessoa, o desejo, a paixão. Então como a gente compensa e retifica isso? Com o sentimento inverso, com arrependimento, com remorso, né? A pessoa sente um nishgit, um mal-estar no seu coração, prefere não ter feito isso. Então, isso é a alma do arrependimento. Mas como a gente elimina o corpo do pecado? O corpo é uma coisa palpável. Então, ele diz isso através do ato de falar o vidui. Porque a fala na halachá, na lei judaica, é considerada como uma ação. O próprio balbuciar dos lábios, o movimento dos lábios, isso é uma das explicações. No Tânia se fala muito sobre isso, da importância de ficar não só no pensamento, porque a Torá realmente exige em todas essas mitzvot que nós detalhamos, que se fale e se pronuncie, porque a fala é um tipo de ação. Então se fala que através do vidui verbal, da confissão verbal, falando,
Com isso nós estamos eliminando o corpo do pecado. E assim, entre aspas, matou o corpo e a alma, tirou o pecado, eliminou ele por completo. Não? E ele nos diz que a confissão faz parte do arrependimento, como Hashem fala através do seu profeta. Volta a Israel, na Haftarah que lemos nesse Shabbat, chuva Israel, ad Hashem Elokecha, etc. Hui machem dvarim, admite de uma vez o teu pecado, pois te rebelaste contra Deus, etc. Então, essa questão de admitir o pecado, de assumi-lo, confessando, faz parte do processo de tshuva. Mais do que isso, será que eu preciso declarar, assumir ou confessar? De outra forma, Deus ainda não sabe que eu pequei, que eu falhei? Como a gente já explicou, na verdade, a confissão a gente faz mais para nós mesmos do que Deus, de fato. Ele é onisciente. Mais do que isso, se diz, como Deus sabe de tudo, a confissão de uma pessoa não a compromete perante Deus. Pelo contrário, através dela, a pessoa reconhece a sua crença na onisciência de Deus. Porque às vezes uma pessoa peca, diz essa natureza humana, tomara que ninguém me viu, tomara que ninguém saiba, etc., discretamente, o que for. Mas ele fala, puxa, mas isso é um afronto. Deus é onisciente, não é? Deus está vendo, Deus ele sabe, etc. Então se diz que no momento que a pessoa assume formalmente e faz essa declaração, pelo menos com isso ele assume e demonstra que ele não está contestando a onisciência de Deus. Como dizendo, Deus, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu estou, por isso mesmo, eu estou assumindo, né, estou declarando isso, etc. E o seu próprio arrependimento pelo pecado, a pessoa assume colocando-se nas mãos da piedade de Deus e nada mais. Tudo o que Deus exige são palavras sinceras. Como a gente já falou, não basta apenas as palavras, tem que ser palavras sinceras acompanhadas de sentimento, no caso de arrependimento, de reconhecimento por parte da pessoa. Nisso consiste a mitzvah do vidu. Ou seja, na verdade, durante o ano todo, se acontecer, aqui não acontece, mas se acontecer uma vez que uma pessoa cometeu um pecado, sabe? Então, imediatamente incide a mitzvah dele confessar esse pecado. Na época do Beit HaMikdash, se trazia uma oferenda no templo de expiação, e também ao trazer a oferenda, também se fazia essa confissão, fazia parte do processo de expiação, de obter perdão divino. Então isso se aplica a qualquer época do ano. Sempre posso ter cometido um pecado, por isso nós falamos o vidui todos os dias, com exceção de dias alegres, etc., ocasiões. Mas no dia de Yom Kippur, primeiro esses 10 dias de tshuva são dias consagrados para o assunto de tshuva, onde isso é mais enfatizado, e no dia de Yom Kippur, o dia inteiro é um dia dedicado ao perdão, como faz parte do processo para obter perdão, confessar os pecados. Por isso nesse dia a gente dá uma ênfase especial nessa mitzvah. A confissão é exigida para todos os pecados. Qualquer pecado que se cometeu, quer sejam eles violações de mandamentos obrigatórios ou proibitivos. Tanto faz se a pessoa deixou de cumprir uma mitzvah tasseh, podia ter dado o tzedakah, colocado o tefilin, não fez, ou transgrediu uma proibição da Torá. Uma mitzvah lo tasseh, roubar, é proibido, enfim. Mas para qualquer tipo de pecado, seja ativo ou passivo, há necessidade do vidui. Mais do que isso, quer sejam cometidos por indivíduos ou comunidades. Às vezes existe pecado comunitário. Toda a comunidade embarcou em alguma coisa errada. Então, tanto cada indivíduo, pela sua falha pessoal, deve assumir, fazer o vidui, como também, eventualmente, até uma comunidade, não importando onde possam estar. E mais do que isso, mesmo que uma pessoa cometa um pecado contra o seu semelhante. Na Torá nós temos mitzvot entre nós e Deus, o Criador, e entre nós e a criatura, o próximo e o semelhante. Se uma pessoa falhou contra o seu próximo, humilhou, constrangeu, lesou financeiramente ou o que for, não é? Então, é sabido que o dia de Yom Kippur ele tem o poder de perdão, expiação, mas não sobre os pecados cometidos contra o próximo. Se a pessoa cometeu um pecado contra o semelhante, ele tem que ir para o próximo e pedir desculpas para ele, tem que se retratar. Se ele lesou, feriu, etc., ele tem que ressarci-lo, ele tem que restituir. Se ele roubou, ele tem que restituir o roubo e assim por diante. Mas mesmo em relação ao próximo, porque é interessante, essas transgressões contra o próximo fazem parte da lista da Torá, que Deus nos deu. Portanto, quando uma pessoa peca fazendo mal ao próximo, na realidade ela não está apenas pecando contra o próximo, ela está pecando também contra Deus.
Por isso, mesmo os pecados cometidos contra o próximo, mesmo que a pessoa já foi lá, se retratou, pediu desculpas, ressarciu, e o outro falou, está tudo bem, eu te perdoo, somos amigos, como se não tivesse acontecido e etc., está tudo bem, mas diante de Deus, já que ele transgrediu uma proibição da Torá, fazendo algo negativo contra o semelhante, diante de Deus é necessário confessar isso. Então, mesmo que uma pessoa cometa um pecado contra o seu semelhante, faça a restituição e obtenha seu perdão, o seu pecado somente é expiado quando é confessado também perante Deus. E ele nos fala que essa confissão é um pré-requisito para todo o perdão. Ou seja, no processo de tchuvá existe o conceito de arrependimento pelo passado, de decisão pelo futuro, de não reincidir, mas dentro do processo de tchuvá se inclui também, isso é um pré-requisito, é um sine qua non, é necessário haver o vidui, é necessário, para que haja perdão, a confissão é confissão, confessar o pecado, mas ela implica, ela já enquadra dentro de si também o pedido de perdão. Por isso, em geral, na própria reza, logo depois da confissão, vem um pedido imediatamente, a gente faz um pedido de perdão. Né? E ele nos diz que a confissão é um pré-requisito para todo perdão, portanto, em tempos remotos, na época do Beit HaMikdash, exigia-se que a pessoa confessasse sobre cada sacrifício que fosse oferecido. Por mais que determinados pecados requeriam que a pessoa trouxesse uma oferenda no Beit HaMikdash, ele foi lá e trouxe uma oferenda e fez tudo conforme manda o figurino. Ele foi perdoado, já tem expiação? Não. Se ele não fez o vidui, se ele não fez a confissão, mesmo aquela oferenda não era suficiente. E na realidade, até mesmo as punições que eram dadas no tribunal, chibatadas, às vezes mais graves, elas só traziam expiação se a pessoa confessasse. Mesmo que eram muito raros casos de condenação à morte, etc., isso acontecia uma vez a cada 7 anos, o Sinédrio era conhecido como um tribunal sanguinário, enfim, mas em tese havia essa lei. Mas mesmo quando um condenado era levado para execução, diziam para ele, sabe o que? Confesse o pecado. Isso talvez não vai mudar na prática as coisas aqui, mas pelo menos a própria morte vai servir de expiação, de capará. Isso se ele confessar e admitir. Se ele não confessar, ele vai partir e... Não? Então ele nos diz, mesmo nesses casos, sempre, em outras palavras, sempre era necessário a confissão vidui. E ele nos diz, como a gente já mencionou, apesar do arrependimento ser principalmente no coração, a confissão deve ser feita verbalmente. A confissão somente em pensamento não é suficiente, salvo quando a pessoa não possa fazê-la de outra forma. Sei lá, se alguém está em estado meio entubado, coisa assim, etc., e ele não faz em pensamento. Ou até em situações já terminais, reversíveis, outras pessoas fazem a confissão diante daquele que está naquele estado, para que ele escute e, enfim, pense no assunto. Isso que ele nos fala, se uma pessoa for incapaz de confessar, outra poderá dizer a sua confissão por ela. Da mesma forma, uma pessoa pode confessar em nome de toda uma comunidade, assim falou Moshe Rabbeinu, depois do pecado do bezerro de ouro. O povo cometeu um pecado terrível, fazendo um ídolo de ouro para eles. E na realidade, no Yom Kippur, em tempos de Beit HaMikdash, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote também, ele fazia, como a gente descreve na Reza de Musaf, 3 confissões, a primeira por si próprio e sua família, a outra pela sua tribo, pelos Kohanim, e outra ele fazia em nome de todo o povo. Ou seja, isso não isenta e não dispensa a comunidade, o povo, de cada um fazer a sua confissão, mas líderes espirituais comunitários, eles também podem fazer uma confissão por toda a comunidade. Como se faz essa confissão? O que se diz? O que ela envolve? Quando alguém confessa, tudo o que precisa dizer é: eu cometi um pecado, pequei. Não é? Às vezes é tão difícil para nós, olha, eu errei, eu realmente falhei. Não é? Aqui, se uma pessoa dizer até em uma palavra, pequei, isso já é um vidu, já é uma confissão. Em hebraico, se fala em 3 palavras, hatati, aviti, pachati, porque isso envolve pecados meio que involuntários, meio displicência, não é que ele fez, foi meu sem querer acidentalmente, etc., mas ele cometeu uma transgressão. Já isso é het, avon, já é alguma coisa consciente. A pessoa fez, consciente, proposital, etc., mais grave.
Pesha já é uma coisa até pior do que o consciente, é algo que a pessoa faz de mal, quase que de forma meio provocativa. Então, daí existem essas três palavras que têm um teor em hebraico, elas têm esse significado, dizendo, olha, sabe, Hashem, eu peço desculpas por todo tipo de falha que eu cometi, de qualquer ordem, hatati, aviti, pashati. Então, isso inclui muita coisa. Mas como nós falamos aqui, o espírito da coisa, mesmo que seja uma única palavra, 3 palavras, e não é necessário especificar cada pecado. Não obstante, é preferível especificar. Ou seja, não é obrigatório, não é mandatório. Você imaginou se a gente precisasse chegar? Tinha gente que tinha cadernetinhas e anotações. Cada dia, etc. Tinha gente que conseguia, falei mal, escapou, falei mal de alguém, fiz uma chonará naquele dia, sei lá. Enfim, então tinha gente. Deve ser, você já viu advogado chegando no tribunal, assim, com um processo, vem com umas pastas carregando, às vezes com um carrinho até, não é? Então já imaginou se a gente tivesse que chegar na sinagoga com a lista toda, etc., ia ter que comprar uma cadeira do lado só para... Enfim, não é obrigatório especificamente detalhar cada pecado, mas ele nos diz, especialmente se a pessoa está se arrependendo de uma determinada transgressão e etc., mas ele diz, é preferível, se a pessoa sabe que tem um pecado específico sobre ele, isso precisa, então que ele não só mentalize, mas pronuncie no seu vidu e faça referência específica a esse pecado. Em geral, no texto do vidu, e o texto é bem amplo e abrangente, e já consta muita coisa, mas às vezes as pessoas têm mais imaginação do que, né? E de repente, se tem um pecado específico que a pessoa sabe que precisa se arrepender, se beneficiar dele, então que mencione também especificamente. Aquilo que a gente já adiantou, costuma-se lembrar os 3 tipos de pecados na confissão, em ordem ascendente, eles são o acidental, reto, proposital, avon, e o de maldade, pesha. Uma confissão tradicional diz, ó Deus, errei, eu pequei, eu me rebelei contra ti. Arrependo-me e estou envergonhado dos meus atos e nunca mais repetirei o meu pecado. Nosso compromisso, Deus, estou arrependido, e o arrependimento, ele é sincero. O que comprova que o arrependimento é sincero e consistente, a decisão firme de, efetivamente, de fato, não reincidir, não voltar a cometer o pecado. Também se pode incluir um pecado específico nessa confissão, mas isso é o texto base, como nós dissemos, como nós vamos recitar no Yom Kippur, por 10 vezes, etc. Ao confessar muitos pecados, a pessoa deve confessar os menos graves primeiro. Eu diria uma ordem ascendente, mas na prática, no Sidur ou no Mahzor, eles estão ordenados em ordem alfabética em hebraico. Então a gente acaba seguindo a ordem do Sidur. Porém, as confissões típicas são em ordem alfabética e não é necessário detalhar isso ao utilizá-lo. Sabe o que? Uma última coisa, é costumeiro confessar no plural. Nós pecamos, porque todos os judeus são responsáveis mutuamente. Confissão Hasham no plural, pecamos, transgredimos, al-chet shechatam. Por que no plural? Na verdade, tem algumas razões. A principal é essa, que todos nós somos fiadores e avalistas uns dos outros. Existe uma responsabilidade comunitária. Então, por isso eu vou recitar um vidu, e mesmo que eu sei, olha, esse eu tenho certeza, essa linha, esse pecado eu tenho certeza que eu não cometi, tá? Mas eu também recito e digo, porque talvez o outro cometeu. E se o outro cometeu, o problema do outro, não, é meu problema também, já que nós somos todos avalistas uns dos outros, existe esse conceito de responsabilidade comunitária, então eu também sou responsável por isso se fala o vidu no plural. E por isso também isso é uma forma que os sábios encontraram de não constranger e envergonhar ninguém. Todo mundo fala o texto padrão, claro, por mais que se fala o baixinho, etc., o sujeito que está do teu lado, na tua frente, na sinagoga, atrás, se cada um recitasse os pecados específicos, ele começar, sem querer, ele escutou alguma coisa, ia ser chato. Então a gente fala um texto padrão que todo mundo diz, todos os pecados, etc., e assim, então... Isso, como se diz, passa leve, sem envergonhar e constranger ninguém individualmente. Pela mesma razão, deve-se confessar todos os pecados na ordem padrão, apesar de se ter certeza de não ter cometido alguns deles.
Também se costuma confessar pecados ancestrais, como está escrito, então eles confessarão seus pecados, os pecados até dos seus pais. Então, de repente, até se uma pessoa partiu do mundo sem ter feito a devida tshuva, a gente acaba confessando, já que da mesma forma que a gente evoca o mérito, zchut avot, dos ancestrais, dos antepassados, quando necessário, a gente também pede perdão por pecados cometidos até nas gerações anteriores, confessando-os, já que nós somos descendentes, extensão daquelas gerações, e através disso, a confissão, o arrependimento, Hashem aceita nossas preces e somos perdoados. רב חנן הלכה שמנסה הקדוש ברוך הוא